Pessoal, vamos lá. Missiologia, a missão da igreja numa perspectiva cristã. Eu queria convidar vocês, por favor, para dar uma olhadinha aqui para a tela e compartilhar comigo e com a turma qual é a ideia que vem à mente de vocês, da classe, quando nós vemos uma imagem assim, ó, mapa mundi, umas setas de um continente para o outro, de um lugar para o outro. O que vem na mente de vocês? Viajar, passear, o que mais? Globalização. Globalização, muito bom. Uma rota aí dos aviões, muito bom. Queridos, essas imagens relacionando o mapa mundi, aqui não está completo, é claro, mas essas imagens geralmente remetem à nossa mente a obra missionária, que envolve muitos aspectos, muitas coisas, e algumas nós vamos estudar ao longo destas 4 aulas, e neste livro que vai falar da missão da igreja numa perspectiva cristã. A introdução do nosso conteúdo, do nosso livro de missiologia, coloca para nós que Deus, na sua soberana bondade e misericórdia, Ele não tinha obrigação alguma de salvar a humanidade, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, proporcionou a bênção para a humanidade de alcançar a salvação, pela fé em quem, irmãos? Pela fé em Jesus, único mediador entre Deus e os homens. Logo, há uma forma, há um método que Deus estabeleceu, não foi o homem, para que o ser humano creia em Jesus. E este método nada mais é do que a pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus achou por bem salvar os homens pela loucura da pregação, ou seja, a pregação do Evangelho para o homem natural, a proclamação do Evangelho para o homem que está aborrecido com Deus e com as coisas de Deus. A pregação do Evangelho não é edificante como é para nós, não é cura como é para nós, não é bênção como é para nós, não é elevo espiritual como é para nós os crentes. A pregação do Evangelho para aqueles que rejeitam a graça de Jesus é uma loucura. É por isso que os princípios do Evangelho, as questões que envolvem a nova vida em Cristo, é motivo de zombaria quando nós compartilhamos com o descrente, porque a pregação para eles é loucura, mas foi a forma, o método divino estabelecido para a salvação da humanidade. E aí, queridos, se há uma necessidade da proclamação da palavra, da Bíblia, do Evangelho, das boas novas, quem é que Deus vai usar? Nós, os cristãos, os salvos, os discípulos de Jesus. É até algo para nós refletirmos bem o fato de que Deus não nos salvou, Deus não nos escolheu somente para ir para o céu. Por quê? Já pararam para pensar nisso? Se o único intuito da salvação fosse a morada celestial, o dia que nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, ou o dia que descemos nas águas, o que tinha que ter acontecido? Ou Deus nos mataria,
Morre então, meu filho. Ou seríamos arrebatados, como foi Elias, como foi Enoque. Então, irmãos, há um propósito de Cristo em deixar os salvos na terra. Porque Jesus foi muito claro com os discípulos, afirmando, não era possibilidade, Jesus afirmava: vocês vão ter aflições, vocês vão passar por muitas lutas, por muitas tribulações. Jesus, então por que o Senhor não leva a gente logo? Porque há uma missão, há um propósito, e esta missão, esse propósito, irmãos, foi iniciado por quem? Quem foi que iniciou o propósito de comunicar as boas novas de salvação à humanidade? Foi o próprio Deus. Em Gênesis 3,15, aparece o primeiro missionário da história. Adão e Eva caem, pecam, e Deus aparece dizendo que da semente da mulher, e a gente já conversou sobre esse detalhe que é maravilhoso, porque a mulher não tem semente, mas ali era uma profecia da encarnação de Jesus no ventre da Virgem, a jovem Maria. Então Deus é o primeiro missionário, Ele é o primeiro a pregar boas novas de salvação. É um contexto de queda, de pecado, de condenação, de morte espiritual. Aparece o missionário, Jeová, e fala para Adão e Eva: é o seguinte, gente, vai chegar um tempo em que vai surgir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Logo, o primeiro missionário foi o próprio Deus. Jesus veio com essa missão de continuar a proclamação das boas novas de salvação e concretizar esse plano de redenção. E aí Jesus, vou usar uma expressão bem abrasileirada, tá bom? Perdoem-me aí a informalidade. Jesus pegou a peteca, olhou para Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, olhou para os 12, olhou para a igreja e falou: toma, agora a peteca é de vocês. Passou o bastão, meu irmão. A missão agora é vossa. A minha parte está feita. A minha parte está concretizada. Jesus, e aí? Nós vamos sentir tua falta. Eu estarei convosco todos os dias. Vocês não ficarão órfãos, eu mandarei o Consolador. Mas a obrigação agora é vossa. Amém? Amém. Então, queridos, essa matéria, missões, a missiologia, é um chamado a cada um de nós que somos igreja, noiva de Cristo, é um chamado para nós darmos continuidade à obra começada pelo Nazareno, pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao primeiro capítulo, por favor. A Bíblia. Qual é o subtítulo aí, gente? A Bíblia é o quê? Então, qual que é o manual do missionário, irmãos? De que jeito nós vamos fazer missões? Está ensinado na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de missões, porque é ela que apresenta o plano redentor, o plano redentivo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outro ponto interessante, falando de Bíblia, os dois testamentos. Nós temos, vamos recapitular aqui, bibliologia um pouquinho. Nós temos Antigo e depois o No Antigo Testamento nós temos a antiga ou a velha aliança, feita com Deus. O próprio Deus fez aliança com um povo exclusivo. Quem é esse povo, gente? Israel. Certo? Na nova aliança, no Novo Testamento, a aliança agora é com quem? É com Israel? A aliança é com a
Então, o que é que o Antigo e o Novo Testamento me ensinam, me apresentam como esse manual de missiologia? Que Deus sempre fez questão de estabelecer um povo específico para representá-lo. E aqui, vou abrir aspas. Quem aqui já ouviu falar que salvação era só para Israel no Antigo Testamento? Quem já ouviu falar isso? Vários? Queridos, a salvação no Antigo Testamento sempre foi para todos. Quer ver o exemplo? A Bíblia mostra Naamã, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, é isso? Naamã levou uma terra de Israel lá para a Síria e disse para Eliseu: de agora em diante o meu altar é para o Deus de Israel. Quer ver outro exemplo? Ruth entrou na descendência, na genealogia de Jesus. Ruth era israelita? Não, era moabita. Detalhe, tá? Moabitas eram amaldiçoados por Deus. E Ruth alcançou salvação por crer no Deus de Israel. Vamos falar de Jonas? Pregou para quem? Para os piores. Pregou para os ninivitas, um povo assírio. Não é sírio como Naamã, é assírio. E por 100 anos aquele povo ficou convertido, temente a Deus. Ou seja, salvação para outros povos sem ser. Bom, Micael, então qual que é o X da questão do Israel? Me ajuda. É que Deus olhou para Abraão e disse: de ti eu vou formar uma grande nação. E vocês, Abraão, essa grande nação, Israel, os hebreus, os israelitas, os judeus, vocês vão ser, lembra daquele texto que as testemunhas de Jeová gostam muito? Vós sereis as minhas testemunhas, disse o Senhor. Ou seja, Israel era a única nação habilitada para ser uma nação testemunha do Deus vivo e todo-poderoso. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês vão viver de uma forma que quando o Egito, quando as nações vizinhas olharem para vocês, eles dirão: Deus está no meio deles, Deus está entre eles, eles vivem com temor a Deus. Essa foi a missão que na antiga aliança Israel recebeu: representar o próprio Deus. Esta missão saiu dos ombros dele e veio para os ombros da igreja. É tão maravilhoso que Jesus usa a mesma linguagem do profeta Isaías. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus disse assim para os discípulos: mas recebereis poder, virtude. Para que, Jesus? Para ser as minhas testemunhas. Tanto, e já já a gente vai falar que esse negócio é tremendo, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, agora a missão, a ordem bíblica de anunciar a salvação, não está mais sobre os ombros de Israel, está sobre a igreja. Vamos lá para o capítulo 2, por favor. Fica claro, irmãos, essa questão bíblica da importância de proclamar a salvação, amém? À medida que vocês forem lembrando de outros textos bíblicos sobre o assunto, podem comentar e apresentar também, por favor. Capítulo 2, o aprendizado em missões através da Bíblia. Gente, a Bíblia como um todo, em todos os seus livros, nos apresentam alguns aspectos missionários. Todos os
os livros têm coisas aplicáveis para a missiologia, em absolutamente todos os livros da Bíblia. Agora, eu queria pensar com vocês mais diretamente no Evangelho, porque é o nosso período, é o nosso tempo. Não adianta nós sabermos tudo o que a lei dizia sobre missões e não saber o que o Evangelho diz sobre missões. E o Evangelho nada mais é do que as boas novas. Então, o Evangelho são as boas novas, as boas notícias. Bom, Micael, por que existem, e aqui cabe um ponto de exclamação, boas-vindas. Também é boas-vindas, né? Por que existem, irmãos, as boas novas? Por quê? Cristo é as boas novas, mas por que, ô Jonathan, que existem as boas notícias? Porque tiveram as ruins. E quais eram as notícias, as novas ruins, e que o missionário tem que apresentar? A notícia ruim é: você e eu, sem Cristo, estamos perdidos. As notícias ruins, no contexto bíblico do Evangelho, é: querido, nós estamos perdidos, nós estamos indo para o inferno, nós passaremos a eternidade sem. É ruim mesmo, né, Patrícia? É ruim mesmo, irmãos, é ruim com força. Por quê, irmãos? Porque tem gente que acha que missões é o seguinte, ó, estou aqui para pregar missões hoje. Querido, vem para Jesus. Você que quer ir morar no céu, levanta a mão que nós vamos orar por você. Eu já fiz esse sarcasmo aqui com vocês na aula. Se o diabo estiver no culto, ele também vai levantar a mão. Porque, irmão, todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Agora, levar as boas novas, levar o Evangelho para as pessoas, não é esconder o problema da humanidade, o maior problema do mundo, que é o problema do pecado. Então, o missionário, ele vai com sabedoria, com a autoridade, com a ousadia do Espírito Santo, proclamar a humanidade perdida, não, o amor de Deus. Você vai pregar o amor de Deus? Vai. Mas você vai pregar que o amor de Deus exige renúncia, exige arrependimento. Porque se eu pregar o amor de Deus sem isso, eu posso estar pregando o amor romantizado do século XXI. O amor da TV, o amor da novela, o amor do filme de romance, o amor da série de romance, mas não estou pregando o amor de Deus. Então, no Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho por completo. Amém? O Evangelho todo, o Evangelho completo. E tem uma frase conclusiva aí, top de linha para vocês no final da aula, aguardem com expectativas. Vou falar para vocês tirarem foto e usar nas pregações de missões de vocês. Então, queridos, é necessário apresentar o problema da humanidade e apresentar também a solução. Aqui cabe um detalhe, tá bom? Um ponto aí de atenção. Muitos pregadores só apresentam o problema. Da mesma forma que é errado apresentar só o perdão e não apresentar por que é que nós precisamos do perdão, também é errado fazer uma pregação mostrando aos pecadores a condenação eterna e não apresentar a solução, o antídoto. Você imagina, irmão? Eu vou lá, você vai lá, prega 40 minutos sobre o inferno. Tudo bem pregar sobre o inferno, Jesus pregou sobre o inferno. Aí você termina a mensagem assim, ó, e aí, irmãos, foram todos para o inferno. Ainda fala assim, ó, amém, amém nada, misericórdia.
perdição eterna? É importante, deve ser feita quando direcionada por Deus? Deve. Mas a conclusão dessa mensagem é o Cristo que possibilita a salvação para que nós não vamos lá para a perdição eterna, mas alcancemos a vida eterna. Amém, queridos? Então o missionário tem essa responsabilidade. Agora, o Evangelho, que é as boas novas, o que é que ele deve mover? Como é que ele deve nortear o meu e o seu trabalho missionário? Primeiro, amor e compaixão por missões. O que é isso, queridos? É realmente nós colocarmos o nosso coração, a nossa força, a nossa ação de se compadecer nesse trabalho. E isso realmente faz a diferença. Você e eu, todos nós já fizemos algo sem querer fazer. Todos. Seria hipocrisia qualquer um de nós falar assim: não, eu nunca fiz algo que eu não queria fazer. Todos nós já fizemos, sem vontade. Agora, missões, se for feito sem essa força potencializadora, que é o amor, que é a compaixão pelas outras vidas, não vai ter efeito. Não vai ter efeito. Imagine você e eu falando das boas novas para alguém sem amor, sem compaixão, sem fervor. Ah, irmão, Jesus me salvou, né? Bom, servir a Deus é bom. Está ali tão sem ímpeto naquilo, está tão sem firmeza no assunto, que o camarada olha e fala: bicho, para ser salvo com esse desânimo aí, eu não estou afim não, hein? Então, nós precisamos desse amor e compaixão por missões, pela obra missionária. Outra coisa, precisamos compreender a responsabilidade da chamada de cumprir o ID de Jesus. E gente, isso aqui parece simples, mas não é. Em Marcos, Jesus vai usar ali 16:15 mesmo, né? Vamos confirmar? Marcos 16:15, isso mesmo? No 16:15, Jesus usa o verbo ir no tempo imperativo e afirmativo. O que é isso? Não é se der, você vai e prega o meu evangelho para alguém. Não. Se sobrar um tempo, você fala do meu amor para alguém. Não. Numa ocasião assim, de vez em quando, você prega o evangelho. Não. Jesus usa o verbo ir neste tempo de afirmação e de uma convocação direta. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Sabe o que me chama a atenção? Não há da parte de Jesus alguma característica específica que quem vai ir pregar o evangelho precisa ter. Não é ide jovens e pregar o evangelho. Não é ide senhores, senhoras. Não é ide pregadores, pastores. Não. É simplesmente o que, irmãos? Ide. Logo, esse ide é para todos. A missão é para. Você foi salvo? Sim. Jesus perdoou seus pecados? Escreveu o seu nome no livro da vida? Está preparando você para morar no céu? Muito prazer, seja bem-vindo. Você faz parte do ide. Ah, irmão, eu quero ser salvo, quero servir a Deus, quero ir na igreja, quero ser edificado, quero ser abençoado, quero viver milagre, glória a Deus, aleluia, viver cheio do Espírito Santo, dar lugar na terra,
mas esse negócio de falar de Jesus para as pessoas não é comigo. Me perdoe. Me perdoe a sinceridade. É com nós todos. Ah, irmão, mas eu não tenho facilidade. A gente aprendeu aqui na homilética. Eu não tenho assim aquele dom, aquela facilidade, aquela chama de pegar o microfone e pregar, seja para 10, para 100, para 1000, para 10 mil. Mas o ID não está escrito isso. O ID não está escrito isso. Porque o ID pregar o Evangelho, nós podemos pregar para uma pessoa. Podemos pregar para o vizinho, podemos pregar no trabalho, é claro que com sabedoria, porque tem irmão que para o serviço para pregar e depois é mandado embora e fala que foi o diabo. Não tem nada de diabo, é falta de vigilância, né? Prega na hora do almoço, na hora do teu descanso, aí você prega. Outra coisa é pregar para a família, é pregar para um amigo. Você encontrou alguém na rua, faz muito tempo que você, como é que você estou bem, rapaz? Olha, Deus tem abençoado, estou servindo a Deus. Ali você já aproveita, fala a boa nova do Evangelho. Então esse ID é uma responsabilidade para todos. Então, irmãos, de forma direta e simples, todo cristão tem um chamado missionário. Todos nós. Todo cristão tem uma chamada missionária. Mas Micael, eu nunca vou para outro país. A gente já vai chegar nesse tópico aqui da aula. Olha só, o que mais que a Bíblia nos ensina aí sobre missões? O Espírito Santo, irmãos, ele está diretamente ligado às missões. Quer ver uma prova disso? É o texto bíblico de Atos 1:8. Jesus disse que eles receberiam o poder do Espírito Santo. Não era poder do Espírito Santo só para dar glória a Deus, aleluia. Não era receber poder do Espírito Santo para rodar, para levantar a mão, para falar em outras línguas. Não era poder do Espírito Santo só para os dons espirituais. Jesus disse: vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. A palavra ali é a palavra martirê, ou seja, se preciso for, vocês vão estar cheios do Espírito Santo, vocês vão até morrer, mas não vão negar o Evangelho. A gente pergunta hoje no culto assim: quem quer ser cheio do Espírito Santo? Todo mundo faz o quê? Ser cheio para quê? Ser cheio para quê? E aqui considere ser cheio do Espírito Santo, tanto na visão de Paulo quanto na visão de Lucas. Qual que é a visão de Lucas? Quem é cheio do Espírito Santo, vive dons espirituais, fala em outras línguas, crê nas maravilhas de Deus. Essa é a teologia lucana do cheio do Espírito Santo. Qual que é a teologia paulina, que Paulo ensinou de ser cheio do Espírito Santo? Caráter, bom testemunho, vida com Deus, oração, vida de integridade. Essa é a ideia de cheio do Espírito Santo de Paulo, essa é a ideia de cheio do Espírito Santo de Lucas. Considere as duas. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo para quê? Porque a ideia bíblica é ser cheio do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. Amém, irmãos? Eu chego a pensar, humildemente vos digo, que a raiz do problema de nós não falarmos de Jesus para as pessoas não é vergonha, não é timidez, não é falta de oportunidade, não é nada disso. É a ausência de uma vida cheia do Espírito Santo. Isso cabe em tudo? Cabe em tudo. O cara está cheio do Espírito Santo, ele já sabe. Isso é o primeiro padrão. Cabe em tudo. Em todas as áreas da vida. E aí, irmãos, a gente fala assim, vamos aprender. Nós vamos aprender, é maravilhoso. E temos que aprender mesmo. Estratégias missionárias, cultura diferente, idiomas diferentes, costumes diferentes, tudo isso envolve missões, é claro que envolve, mas o nosso coração só vai se mover para falar de Jesus para as pessoas, fazer missões,
estivermos cheios do Espírito. Se eu e você não falamos de Jesus para alguém faz tempo, a nossa oração não tem que ser: Jesus, me ajuda a falar do Senhor para alguém. Não é essa a oração. A oração é: me enche com teu Espírito Santo. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos compartilhar dessa fé com as pessoas. Amém? Amém. Lembra dos milagres que Jesus fazia? Jesus fazia um milagre ali, Rafa, coisa linda, falava assim: ó, conta para ninguém não. Conta para ninguém não. Irmãos, dava para não contar para ninguém? O camarada saía do milagre, ele ia fazer o quê? Contar para todo mundo. Jesus não falou nada para a mulher samaritana para voltar lá em Samaria, para sair falando para todo mundo. Não falou nada, só falou para ela: vai lá, busca o teu marido e volta aqui. Foi a única ordem que Jesus deu para ela. A hora que ela entendeu que Jesus era o Messias, ela abandonou o cântaro, entrou na cidade e falou: achei ele. Já achei. Já achei. Achou quem, mulher? Achei ele. O Messias, o Salvador. Então, irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós praticamos missões, nós praticamos a missiologia, nós testemunhamos a fé que nós recebemos. Estratégias missionárias também são vistas na Bíblia. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo. Irmãos, Paulo passou por inúmeros lugares, sim ou não? Sim. Mas Paulo só ficou várias vezes, por exemplo, Éfeso, por exemplo, Corinto, em lugares estratégicos. Paulo usava a sabedoria, a estratégia humana para estabelecer sim as obras, algumas questões da obra missionária. Quer ver uma estratégia que Paulo teve? Ele, percebendo a revolta dos judeus, disse: não coloca a mão em mim não, que eu sou romano, hein? Vem não, judeu não pode matar romano. Aí opa, peraí. Aí chamou as autoridades romanas. Aí os camaradas começaram ali, queria ele começou a pregar para os camaradas. Daqui a pouco o governador Festo chegou a falar: por pouco, Paulo, você não me converte num cristão, você é um cabra bom mesmo, quase que eu vi um crente também na tua pregação. Aí Paulo disse o quê? Eu apelo para César. Irmãos, ele podia ter sido solto por aqueles governadores. O que ele fez? Eu apelo para César. Por quê? Já pararam para pensar por que Paulo queria ir a César? Aonde? Paulo falou: já preguei na capital da Ásia, já preguei na capital da Grécia. Ele queria ir para a Europa. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele chegou aí, outros dizem que não, uma quarta viagem missionária. Mas ele falou: rapaz, dá para ir pregar o evangelho na capital do império político. Eu apelo para César. Paulo, mas você vai sofrer até navio, um monte de meses. Não tem problema, vou chegar lá e vou pregar em Roma. Aí ele chegou, foi preso, ficou preso, prisão domiciliar 2 anos. A Bíblia diz que Paulo evangelizou a guarda, os soldados do imperador todinhos naqueles 2 anos. Todo dia trocavam os soldados. Chegava soldado, pregação. Saía soldado, pregação. Vinha soldado novo, mensagem dele. Saía, vinha outro, mensagem dele. O que Paulo fez? Uma estratégia missionária. Isso é estratégia. Nós precisamos, irmãos, ter essa sabedoria, sim ou não? Sim. Quer ver um exemplo que eu vos dou? Nós fazemos o trabalho da cruzada evangelística aqui, que é um culto ao ar livre. Interdita a rua e faz o culto na rua, no quarteirão da igreja, geralmente, ou numa praça próxima à igreja. Aí, irmão, semana retrasada ia ter cruzada, ia ter um culto, mas sexta-feira era feriado. E quando tem feriado prolongado, o que acontece, gente? As pessoas viajam, recebem parente, vai para rancho, vai pescar, vai descansar. Quem gosta de dormir, aproveita e faz igual o urso, inverna 2, 3 dias dormindo. Aí, adianta fazer
normalmente em suas casas, estarão na cidade, e o trabalho tem maior êxito. O fato de missões ser um trabalho em que o Espírito Santo vai operar e cooperar, não significa que nós devemos ignorar as estratégias missionárias. E o contrário também é verdade. O fato de existir estratégias missionárias não pode nos fazer sair da dependência do Espírito. As duas coisas caminham. Amém, queridos? Preparação de obreiros também é de suma importância. E aqui, irmãos, é mais um quesito de envio mesmo para a obra missionária ou para alguns trabalhos missionários em específico. Porque a preparação é a primeira etapa da missão. Guarde isso. A preparação é a primeira etapa da missão. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito desse texto bíblico, porque eu acho que ali é missões. Ezequiel, capítulo 37. Qual que é o texto, gente? Ezequiel 37. Qual que é o famoso texto? Vale dos Ossos. Ezequiel ali foi um missionário, sim ou não? Foi um missionário no meio daquele vale. A gente gosta muito do versículo 7 e do versículo 10, que é quando Ezequiel diz assim: eu profetizei. Eu profetizei. Aí o pregador já aproveita e diz: profetiza, irmão. Profetiza aí agora. Tá bom. Mas antes de profetizar, Ezequiel passou por muita coisa. Se a gente pegar o contexto do livro inteiro, ele teve a perca da família, a perca do templo, a perca do sonho de ser sacerdote. Ezequiel perdeu muita coisa, irmãos, quando ele foi para a Babilônia. Ele perdeu o projeto de vida dele, porque ele tinha 25 anos, já era levita, com 30 ele viraria um sacerdote, e ele era descendente de família de sumos sacerdotes. Então Ezequiel teve os sonhos dele completamente frustrados. Aí ele foi para a Babilônia, ficou 5 anos no óleo, Deus não falou com ele, Deus não se manifestou a ele, até que com 30 anos lá na margem do rio Quebar, Ezequiel capítulo 1, a glória de Deus apareceu para ele. Aí Deus falou para ele: vou fazer de você um profeta. Eu imagino que ele ficou feliz, sim ou não? Não dá para ser sacerdote na Babilônia, porque não tem templo, não tem sacrifício, mas dá para ser um profeta. Ele ficou feliz. Aí, irmãos, as profecias começaram. No capítulo 3, a Bíblia já diz que Deus levou ele para um vale. Ezequiel era acostumado com esse negócio de vale. O vale dos ossos não era o primeiro. Já tinha sido levado por Deus para um vale. Dali a pouco a mulher dele morreu, Deus falou: não chora, te proíbo de chorar. Como assim, Deus? Você não é um profeta? Sou. Então, o teu luto sem pranto vai ser uma profecia falando para Israel que eu estou em luto porque eles estão mortos e eu não estou chorando por eles. Vai vendo. Aí dali a pouco Deus falou assim: Ezequiel, pega um cinto de couro aí, vai lá naquela montanha lá longe, lá enterra o cinto e volta. Aí ele foi, enterrou, voltou. Hora que ele voltou, Deus falou: agora volta lá, desenterra o cinto já está podre, eu quero que você busque o cinto e traga aqui, porque isso também é uma mensagem de profecia para o meu povo. Você é profeta, irmãos, coisa boa, viu? Coisa maravilhosa. Dali a pouco Deus disse assim para Ezequiel: ó, o meu povo está muito perdido. Estou achando que eles estão igual animais, comendo umas comidas estranhas. Então Ezequiel, vou pedir para você pregar uma mensagem. Qual é, Senhor? Vai lá comer umas fezes e fala que é disso que o meu povo está se alimentando. Aí eu acho que ele, sabe aquele negócio assim, tipo: Senhor, ficando pesado a coisa aí, ficando pesado, Jeová, difícil. Aí Deus falou para ele: vou ter misericórdia de você, pode ser fezes de animais, não precisa ser humanas não, fezes de animais. Depois que Ezequiel passou tudo isso e mais um pouco, vale a pena você ler o livro inteiro. Aí Deus falou assim para ele: agora está na hora de ser profetizado no vale, Ezequiel.
Por quê, irmãos? Porque para uma missão, principalmente para uma grande missão, exige uma grande preparação. A grande questão é que nós queremos ser poderosamente usados por Deus e não queremos passar por uma preparação tão profunda quanto será o chamado. Vocês lembram de Jesus? Quantos anos Jesus pregou? 3 anos e meio. Ele viveu antes de começar a pregar 30. Ele viveu 30 e pregou 3. Nós queremos nos preparar 3 e pregar 30. A igreja primitiva, lembra? Eles ali 10 dias em oração para receber o Pentecostes. Aquele período, fora os 3 anos e meio com Jesus, era o período de preparação. Então, irmãos, a preparação é algo muito importante. Não é só ir, não é só aceitar o chamado e acabou. Ah não, irmão, aceitei o chamado, agora eu fico aqui em casa deitado aqui no sofá até Deus resolver colocar o meu chamado em ação. Não vai colocar o chamado em ação nunca. Nós precisamos estar preparados. Eu louvo a Deus porque isso aqui, ó, que vocês estão fazendo é se preparando. E por fim, o exemplo dos servos de Jesus e da igreja primitiva em missões são exemplos que devem nos motivar e nos impactar. Dentre eles eu cito para vocês Estevão, em Atos 6 e 7, que estava sendo apedrejado e não parou de proclamar o Evangelho, até que viu os céus abertos e Cristo à destra do Pai, esperando ele de braços abertos. O exemplo de Filipe, que estava pregando em uma grande cidade, aí Deus falou para ele, ó, desce lá para o deserto lá. Por que, Senhor? Aqui está tão bom, estou pregando com uma multidão. Então, mas vai passar um homem. Irmãos, convenhamos, se a gente prega para 1, para 10 pessoas e Deus fala assim, ó, vai lá pregar para 100, é prazeroso, sim ou não? Dá medo, as pernas tremem, a gente fica preocupado, mas é prazeroso, a gente fica feliz. Olha, Deus vai me usar para falar com mais gente, a gente fica feliz. Agora, ó, para de pregar aí para 1000 e vai lá no deserto lá que tem um. Como assim, Deus? Um o quê? Uma centena? 1 milhar de pessoas? Não, é um homem. E aí o texto bíblico diz, irmãos, que ele teve que correr atrás da carroça do camarada. A Bíblia diz que Filipe teve que correr para alcançar ali o etíope, né? O etíope que era o mordomo da rainha de Candace, etc. Então ele teve que correr atrás do camarada. Você imagina lá o Filipe fazendo um Uber, escutando o cara lendo o profeta Isaías. Você está entendendo aí, camarada, o que você está lendo? Não estou entendendo nada, não tem ninguém que me explique. Eu posso te explicar, então sobe aqui. Só subiu na carruagem depois que disse que tinha mensagem para pregar para o camarada. Se não tivesse mensagem, nem tinha subido, tinha continuado correndo a pé. Então, irmãos, o exemplo de Jesus e desses servos da igreja primitiva são exemplos que devem nos motivar, devem nos mover para nós pregarmos o Evangelho. Amém? Amém. Olha só, queria desmistificar isso aqui com vocês. Diga assim comigo, ó, Atos 1:8. Atos 1:8 é a teologia. É a teologia do tanto como. Do tanto como. Então, irmãos, não é nem só tanto e nem só como. É tanto como. Irmão Micael, explica. Lá vai. Jesus falou para os discípulos que eles deveriam ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Porque durante muito tempo, muitas pessoas interpretaram esse versículo assim:
Jerusalém, o que é Jerusalém? A casa. Então eu tenho que ser um missionário em casa. Depois que eu for um missionário em casa, Jerusalém, eu posso ir para Ju. O que é a Judéia? A cidade, o bairro. E aí muita gente interpreta: olha, então eu sou missionário em casa, depois eu sou missionário ali no meu bairro, na minha cidade, Jerusalém. Depois é que eu vou pensar em ir para Samaria, que seria outra cidade, outros lugares. E depois que eu for um missionário em casa, no bairro, na família, na minha cidade, nas cidades vizinhas, aí sim eu vou ser um missionário até os confins da... E com essa desculpa muita gente não faz missões. Porque a pessoa fala assim: eu não estou falando de Jesus nem lá em casa, vou sair falando de Jesus aí para os outros lugares. Irmãos, o que Jesus ensinou em Atos 1:8 é que o Evangelho deveria ser pregado em Jerusalém e ao mesmo tempo ser pregado na Judéia, e ao mesmo tempo ser pregado até os confins da... Então o Evangelho deveria ser pregado de forma cíclica e constante. Micael, mas nós vemos que Pedro, por exemplo, foi até Cornélio, João não foi até os gentios, Pedro foi. Ok, aqui nós estamos falando de Deus direcionar cada um para lugares específicos, mas em Atos a gente vê isso. O Evangelho está sendo pregado em Jerusalém, a igreja está crescendo. O Evangelho está sendo pregado ao mesmo tempo na Judéia. O Evangelho está sendo pregado ao mesmo tempo Filipe em Samaria. O Evangelho está sendo pregado ao mesmo tempo até os confins da terra. Isso é tão verdade que quando a notícia chegou para Pedro e João, que estavam em Jerusalém, alguém disse assim, Atos capítulo 11, tem uma igreja em Antioquia maior que a nossa. Eles falaram: o quê? Antioquia da Síria? Uma igreja maior do que aqui em Jerusalém? E eles já estão até enviando missionários, viu? Porque foi de lá que saiu a primeira comitiva missionária, Paulo e Barnabé. E o Barnabé foi o primeiro que foi buscar o Saulo lá em Tarso. Então, queridos, é a teologia do tanto como. Não tem essa: eu vou falar de Jesus para os outros depois que eu ganhar a minha família inteira. Nós não temos obrigação de ganhar ninguém, irmãos. A nossa obrigação é pregar. A nossa obrigação é ser testemunhas. Quem convence, quem vai salvar é o Espírito Santo. O que nós não podemos é ser negligentes. Irmão, tive a oportunidade de falar de Jesus lá no almoço em família lá, eu não falei. Isso nós não devemos fazer. Agora, uma vez que você apresentou que Jesus é o único, suficiente Salvador, perdoador dos pecados, que transforma a vida e leva para o céu, é responsabilidade dos outros crer ou não, aceitar ou não. A nossa responsabilidade lembra da parábola? A nossa responsabilidade é semear. Amém? Amém. Estamos indo? Amém? Está compreensível, irmãos? Dúvidas, comentários, perguntas, testemunhos, quem quer? Vamos lá? Ainda aqui para fechar o capítulo 2, a divisão de missões. Eu disse que nós chegaríamos nesse ponto aí. Divisões de missões. Primeiro, missões domésticas. O que são missões domésticas? É quando o trabalho é desenvolvido onde nós moramos, onde nós já conhecemos a cultura, o lugar, as pessoas. Isso é missões domésticas. Falar de Jesus aqui na cidade, para as pessoas que a gente conhece, para a nossa família, é missões o que, irmãos? Missões domésticas. E é um jeito, tem os dois extremos, tá?
lado, é o jeito mais fácil de fazer missões. Porque você conhece a pessoa, você conhece a linguagem da pessoa, você conhece a vida da pessoa. É mais fácil por um lado. Agora, por outro é mais difícil. Quer ver por quê? Porque as pessoas também nos conhecem. Missões domésticas, por outro lado, é muito difícil. Porque nós vamos pregar para gente que vai ver nós, no dia a dia, na rua. Você vai pregar para alguém aqui em Fernandópolis na fila do banco, que daqui uns dias ele vai ver eu e você no trânsito. Olha lá, porque a palavra falou de Jesus para mim, está xingando todo mundo ali. Mas que pode, olha lá o irmão está nervoso. Isso é missões domésticas, é desafiador. É desafiador. Porque nas missões domésticas, o nosso testemunho deve pregar com excelência. Então, tem os dois extremos. Tem o lado mais fácil, mas também tem o lado que é mais difícil. Missões transculturais. Irmãos, eu achei isso muito interessante. Aprendemos aqui. Nós costumamos dizer, Júlio, que missões transculturais é só o quê? Só para fora do país. Mas o termo missões transculturais também pode ser aplicado para missões dentro do nosso país, quando nós vamos em uma cultura diferente. Você quer ver um exemplo de missões transculturais? Pregar em presídios. Conversando com alguns irmãos que têm vasta experiência em capelania prisional, pregar, fazer trabalho social em presídio, sabe o que eles disseram para mim? Uma coisa que a gente usa muito na missão doméstica, não pode usar nessa missão transcultural do presídio. Você não deve perguntar ao preso por que ele está lá. Dizem que é extremamente ruim e meio que deselegante da parte do pastor, do pregador, antes de ir ali pregar e anunciar o evangelho e tal, ficar perguntando para as pessoas por que é que elas estão lá. É uma cultura de lá, é uma cultura deles, é uma cultura daquele local. E isso também é missão transcultural, porque é uma cultura distinta. E aí, irmão Micael, o que eu faço em missões transculturais? Seja nesse sentido, ou eu vou pregar em um outro estado, que eu não conheço a cultura, eu vou pregar numa tribo indígena, é uma cultura diferente. O que é que eu devo fazer? O que é que nós devemos fazer? Devemos apresentar o Evangelho da forma mais simples possível. E se detectarmos algo ali na cultura que pode ser usado, usar aquilo na pregação e na aplicação da palavra. Então, gente, missões transculturais não é só para fora do país, que tem culturas diferentes, mas também aqui dentro do país. Perto de nós existem culturas diferentes. Amém? Quer ver um exemplo? No Brasil, eu particularmente nunca vi, vou deixar para vocês, se vocês já tiverem visto. Vocês já ouviram aquelas músicas blacks americanas que os corais louvam? Aí faz até chega a fazer o estralinho, né, dos dedos. É um tipo de louvor que é muito utilizado por igrejas de predominância negra, principalmente nos Estados Unidos. Aí vai a gente lá que é brasileiro, que canta aqui, enche-me até vai nós lá com esses louvores mais assim, falar, irmão, vocês estão em pecado aqui cantando esse louvor. Montúrio, por exemplo, é de Minas, tudo bem que aqui é pertinho, mas a maioria dos louvores lá é mais moda, não é, Montúrio? Mais viola, principalmente a hora que vai lá para dentro mesmo, né, de Minas, Goiás. Eu conheci uns irmãos de lá que diziam, não, aqui nos cultos é só Daniel e Samuel, qual que é os outros lá?
André e Felipe, né? É só esse tipo de louvor assim, nesse sentido, porque é cultural do lugar. Então, nós temos que ter isso em mente. Missões transculturais também envolvem muitas vezes um público que está perto de nós, mas que devemos respeitar essa questão cultural e anunciar o Evangelho ali de forma plena, de forma eficaz, para que essas pessoas também sejam alcançadas. Missões estrangeiras, aí sim, irmãos, estamos falando de missões que serão realizadas fora do país. Já contei para vocês o testemunho do missionário que foi pregar na tribo indígena. O cacique tinha um monte de esposa, ele pregou, o cacique aceitou Jesus, desceu as águas, e o camarada tinha um monte de mulher. Ele foi ler a Bíblia lá e ensinar o cacique que o crente só é marido de uma mulher. Aí o camarada fez, tudo bem, eu vou dar um jeito de me livrar desse pecado. Matou o resto das esposas, tudo, escolheu uma só. É triste, Manoel, é engraçado, mas é triste. O camarada caiu numa depressão profunda, teve que voltar para a sua igreja local e parar de ser missionário. Por quê, irmãos? Porque missões estrangeiras exigem um preparo dobrado no que diz respeito à cultura do local. Na África, quando eles recebem alguém de honra, por exemplo, você foi lá para pregar, para entregar folheto, para orar por eles, para levar roupa, eles recebem você como alguém que foi fazer o bem por eles. Eles vão arrancar o teu sapato e lavar o teu pé na hora, talvez até no aeroporto mesmo. Talvez eles serão bondosos e vão esperar chegar na igreja, mas às vezes é na recepção, já arranca o sapato do missionário e lava-lhe o pé, imitando ali o lava-pés feito por Jesus em João capítulo 13, tem uma atitude de humildade, dizendo: olha que bom que você veio aqui, você veio nos abençoar e nós queremos estar prontos a te servir. E fazem, aí você vai chegar: não, ninguém mexe no meu pé, não, vai ver minha filha aqui, meu chulé, não. Outra coisa que acontece com isso, comer, o camarada vai pregar no campo missionário e não participa de nada, porque não gosta de nenhum tipo de alimento. Isso acontece muito. Então, irmãos, missões estrangeiras envolvem essa parte cultural de forma muito séria, muito relevante. Depois, missões organizadas. Gente, o que é missões organizadas? É quando o missionário é enviado por uma igreja local que tem uma base missionária. Que tem o que, gente? E eu sou, talvez isso aqui é algo meu, tá bom? Entendam como um comentário humildemente do professor, mas eu não creio de jeito nenhum nesse negócio de uma igreja que envia uma família para a missão, com a responsabilidade de sustentar essa família, e não manda a ajuda combinada e fala assim: é Deus provando o missionário para ver se ele é fiel. Não creio nisso de jeito nenhum. Porque o que eu vejo na Bíblia, em Atos, era que quando a igreja de Jerusalém, quando a igreja de Antioquia enviava os seus missionários, eles eram subsidiados pelos irmãos que ficavam na base missionária. De todo o coração, irmãos, eu acho que quando uma igreja local envia uma família e não cumpre com o que combinou com aquela família, é um desrespeito a Deus, a obra missionária e a família do missionário. Eu já conversei com um obreiro, de outra cidade e tal, e ele foi enviado com a família para fazer missões em um país aqui da América do Sul, não cabe citar. E a base ficou 6 meses sem subsidiá-los, eles começaram a passar fome.
E ele falou que não voltava por ter medo da mão de Deus, por ter medo de Deus castigá-lo, por estar recusando o chamado. Eu disse para ele: amigo, humildemente eu te digo, diante da leitura da palavra, que não há base bíblica para isso. Você poderia ter pego a sua família e vindo para casa. Vindo para casa. Ah, irmão, como assim? Deus não chamou ele? Exato, Deus chamou. Mas da mesma forma que Deus chamou ele e a família, Deus tinha chamado aquela igreja para cuidar deles. Porque, irmãos, não tem como nós irmos fazer missões em um país, em um lugar, começar a implantar uma igreja, começar um trabalho do nada e começar a falar de contribuição financeira. Não tem jeito. Quem paga o preço? Responsabilidade. Aqui. Hoje a igreja. A responsabilidade, se fizer isso com a família missionária e ela precisar voltar, é da base. A responsabilidade não é do missionário da família. A responsabilidade é da família. Oi? De quem viu? O exemplo disso, irmãos, é muito claro na Bíblia, lá em Romanos 10. Como pregarão se não forem enviados? O que Paulo está dizendo? Para que o missionário vá e semeie a boa semente do Evangelho e faça a obra, ele precisa ser enviado. E quando ele é enviado, ele é subsidiado. Eu não estou falando que a base missionária tem que enricar o missionário, deixar ele milionário, colocar o missionário para andar de Ferrari, morar. Não estou falando nada disso, os irmãos estão me entendendo. Estou falando de cumprir ali com aquilo que foi combinado, irmãos. A igreja de Filipe se destaca nesse quesito que ela era a que mais cooperava nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele chega até a relatar que ele tem recebido das mãos do mensageiro Epafrodito, né, as ofertas enviadas a ele, que não tem lhe faltado nada. Perfeito. Não tem lhe faltado nada. Sabe? Olha aí, irmãos, Paulo. Você quer ver um exemplo? Uns irmãos me perguntam assim: irmão Micael, o que eu vou ler na palavra de oferta? O que eu posso ler? Você quer ver um texto maravilhoso que ninguém lê? 1 Coríntios 8. 1 Coríntios 9. Semeia em abundância, colherá em abundância, Deus ama o que dá de coração, etc. Todo mundo lê e pode usar, glória a Deus por isso, é maravilhoso. Mas o capítulo 8 é tão bom quanto o 9. Paulo diz assim, que os irmãos na Judéia estavam passando necessidade, e uns irmãos ali em Corinto, na pobreza deles, eles contribuíram generosamente. Capítulo 8. Irmãos, vocês conseguem entender que é o apóstolo Paulo olhando para mim e para você naquela situação difícil que todos nós já atravessamos? Você está ali com a moeda de R$1 e fala: Deus, o Senhor sabe que essa aqui é a minha melhor oferta hoje, pela situação o Senhor sabe. E aí Paulo fala assim: rapaz, esses camaradas contribuiu em abundância. Como assim, Paulo? Não, é porque na pobreza deles, eles fizeram o melhor que eles podiam. Então, irmãos, o segredo, e aí fica abre e fecha aspas, o segredo da contribuição no reino de Deus está aí. A semeadura de cada um, né, humana, assim, a pessoa, eu quero dar, mas quero receber a igreja lá na frente. Isso Irmão Fábio, é individual, é de cada um. Agora, esse ímpeto que às vezes o cristão tem, eu quero fazer. Mas Deus não falou com você, mas eu quero fazer. Esse ímpeto, por mais que seja uma decisão pessoal, é uma movimentação do Espírito Santo dentro de nós. A semeadura hoje é de cada um mesmo, é do ser humano mesmo. Tem cara que tem muito, não dá, tem cara que tem pouco, dá muito. Exatamente. E aí o muito de quem tem pouco, para quem tem muito não é nada. Para quem tem muito, vê o irmão dar 10 anos de oferta, 10 anos não é nada. Mas o camarada tem condição de dar 10 mil e dá 100. Então, irmãos, é aquela ideia que a Bíblia apresenta da proporcionalidade. Deus sabe qual é a proporção que cada um de nós. O senhor ia falar? Meu irmão mais velho, ele sem ser evangélico, ele era desse jeito. Aí tem vários testemunhos
testemunhos, né? Tem o dono da Colgate também, né? Tinha esse testemunho aí. Quem aqui já ouviu falar dessa história? Irmãos, eu não sei se essa história é 100% verídica, é uma informação assim repassada, mas muitos pregadores, ensinadores contam que o dono do creme dental, a gente chama de pasta de dente, né? O creme dental Colgate era vendido assim como os outros e estava ali os negócios mais ou menos. E aí ele era um contribuinte na obra de Deus. E Deus deu a ele a ideia de colocar o bico no tubo de pasta. Não existia o bico como tem hoje, para que a pasta saia bem direitinho ali na escova. E aí ele colocou aquilo ali na embalagem que carrega o creme dental, e as vendas explodiram estrondosamente. Foi uma resposta de Deus mesmo para que ele prosperasse. Eu acho que era 70% de missões. 70%? Olha aí, irmãos. O povo evangélico fica preso no 10%, né? Outro dia que for aula disso, a gente aprofunda nisso. Senão a gente termina a aula aqui nos dízimos e nas ofertas. Mas o povo cristão fica muito preso na palavra, dizimou, e não na essência da coisa. Missões independentes. Gente, esse aqui é o tipo de missões mais arriscado. Mais o que eu disse? Missões independentes é assim. Você sabe que um lugar está carente. Você sabe que um lugar precisa do Evangelho. Você sabe que um lugar está precisando de uma ação social. Não é uma base missionária, uma igreja que te envia. Não é um grupo de pessoas que te envia. Nada disso. Não é que Deus aparece para você e te faz um chamado específico, nada disso. É você que enxerga a necessidade de um lugar, de um povo, e resolve, pela tua prontidão, fazer missões assim. Irmão Micael, pode ser feito? Pode. Mas é necessário cautela, vigilância, prudência. Por quê? Muitos se aproveitam disso para se autopromoverem missionários. Muitos se aproveitam disso. Outra coisa, missões independentes são feitas do próprio. Quer ver um exemplo? Tem um irmão que eu acompanho nas redes sociais, que ele foi lá na Ucrânia. Não foi uma igreja que enviou, não foi uma base missionária que enviou. Ele tem condições, graças a Deus. Ele comprou passagem de avião, pagou hotel, alimentação, ficou semanas na Ucrânia fazendo missões, trabalho assistencial, trabalho de socorro para as famílias vítimas da guerra, e pregando ali, e veio embora. Então, isso é um tipo de missões independente. Deve-se ter muita cautela, muito cuidado, muita prudência, para não abrir aí espaço para aventureiros. Dá-se a entender que o apóstolo Paulo intercalava entre as organizadas e as independentes, né? Perfeito. No momento, a igreja ajudava, mas ele já chegou a falar que ele passou fome, que ele sempre soube viver com as circunstâncias que ele estava. Há textos bíblicos ali em Atos e nas cartas que ele é enviado, e há textos bíblicos que ele escolhe um determinado lugar, uma determinada estratégia missionária e executa. Agora, o que é interessante, irmãos? Que independente dessa divisão de missões, fica claro para nós em toda a Bíblia que elas precisam, a missão precisa ser feita, precisa ser executada. Amém, queridos? Vamos ao capítulo 3. Gente, não vou gastar tempo no capítulo 3 e 4. Quem leu o livro já percebeu. Quem não leu vai perceber, leia. O capítulo 3 e o 4 é a história das missões. É um plano de fundo histórico das missões, principalmente as missões feitas pelo catolicismo, porque no início ali, os irmãos sabem, a igreja era perseguida,
mas depois, no quarto século, com Constantino, imperador romano, a igreja passou a ser parte do Estado, parte do Império Romano, e foi aonde entrou na igreja várias práticas antibíblicas, como a adoração aos santos, missa para os mortos, acender vela e etc. Então, nesse período que foi do 5º ao 10º século, os cristãos verdadeiros e genuínos fugiram e viviam servindo a Deus escondidos, porque a igreja predominante era o catolicismo romano, que fazia missões. Mas de que forma que o catolicismo romano fazia missões? Está aqui, está nesse slide. Era o interesse, irmãos, no proselitismo. Quem aqui sabe o que é proselitismo? Ou tem uma ideia e pode comentar? Por favor, fale. O que é proselitismo? Não sei. O que é, gente? Não. A Bíblia não fala de prosélitos. O que é um prosélito? Tem alguém aqui que era de outra religião antes de servir a Jesus? Tem alguém? Todo mundo é de berço evangélico, gente? Tem bastante. Nós hoje somos prosélitos. O convertido, ele é, principalmente o que vem de outra crença religiosa, ele tornou-se um prosélito. A palavra prosélito significa convertido. Então, o que é que o judeu faz com o não judeu? Tenta transformar ele em um prosélito. Quando nós pregamos e convidamos a pessoa a servir a Jesus, nós estamos fazendo uma prática de proselitismo com aquela pessoa, tentando converter a pessoa para aquilo que nós cremos. Então o catolicismo fazia muita missão, muitas missões. Sem a pessoa ter um verdadeiro interesse. A pessoa aí, qual, Júlio? No caso, a pessoa que está sendo evangelizada. Sim, no caso a pessoa que está sendo evangelizada. Então o catolicismo fazia missões com força. Quando as comitivas chegavam nos países para colonizá-los, e por exemplo aqui o Brasil, os portugueses chegaram, eles trouxeram no barco, porque andavam com eles nos navios, os padres, que já pisavam na terra e rezavam a missa, meio que consagrando aquela terra para o catolicismo romano. Por isso que os feriados no calendário brasileiro, a maioria são o quê? São feriados católicos. O Brasil foi um país em que eles chegaram aqui e já converteu os índios. Começou a ensinar o catolicismo para os índios. Por isso que tem tanto católico até hoje no Brasil. Então, as missões que eram feitas nos séculos passados eram missões mais nesse sentido. Não eram missões evangélicas, protestantes. Agora, o que nós temos que ter em mente? Tanto nesse período da história, como hoje, irmãos, as dificuldades para fazer missões permanecem as mesmas. Dificuldade que eles enfrentavam naquela época e nós enfrentamos hoje. Dificuldade doutrinária. Por quê? Porque você vai falar de Jesus para as pessoas, o que as pessoas dizem? Qual que é a célebre frase de quem não quer se arrepender dos pecados e diz que já serve a Deus? Qual que é a frase que eles fazem? Não faço nada de errado. Tem outra. Acredite em Deus. E a mais profunda de todas, já tenho Jesus no meu coração. Todo mundo fala isso, sim ou não? Todo mundo. Qualquer pessoa que você prega, a pessoa, eu já tenho Jesus no meu coração.
Deus é um só. Essas expressões, todos os caminhos levam a Deus, né? Você está lá servindo a Deus lá, eu estou servindo a Deus lá na adoração, lá, tudo quanto é tipo de negócio, e no final todo mundo vai lá para o céu de Jesus. Essas coisas, irmãos, são desafios doutrinários. Ou então você vai pregar para alguém e depois você fala assim, não, mas Jesus não era Deus, Jesus era só mais um profeta. Sem contar que lá no começo, eles começaram a vender as indulgências, né? Perfeito. Forçar as pessoas. O catolicismo ainda adicionou essa na questão doutrinária, de vender a salvação através das indulgências, vender o perdão dos pecados. Então, irmãos, fazer missões, nós vamos enfrentar dificuldades doutrinárias. A gente já foi entregar folheto na casa de pessoas que o descrente pergunta assim, mas vocês têm que Jeová? Eles falam, não, então tá bom, aí vem e pega o folheto. Não, se fosse eu ia nem receber. Então, isso são dificuldades doutrinárias. Dificuldades doutrinárias. Outra dificuldade no quesito político. E aí não entenda a política só no sentido partidário, direita, esquerda, governo tal, não. Entenda a política como todo o sistema de leis que envolve a existência humana. Sistema de leis. Para fazer missões, irmãos, hoje nós temos esse desafio aí também. Você vai pregar num trabalho ao ar livre, você tem que ter cuidado com algumas expressões. A gente vê algumas pessoas, por exemplo, nessa ideia, nesse raciocínio do catolicismo, já teve crente que chutou a imagem, xingou a imagem. Não é assim que o missionário vai ganhar uma pessoa católica para Jesus, não é assim. Porque são questões de leis, são questões políticas, devem ser observadas na hora de fazer a obra missionária. Tem que ter esse cuidado. Quem ia falar? Tem que pregar Jesus, né, porque Perfeito. lá na minha região, tem muito aquelas esculturas. Em casa. Palicista, né? Aí. A gente chegava a pregar lá, tem que pregar Jesus, não palicista. Quando eu converteu, eu já vinha. Deixa lá. Quando ela aceitar a Igreja. igreja, ela não. Da igreja, deixa eu pôr essa pretinha aqui. Aí. Não pode, irmãos. Não vai ganhar uma pessoa dessa para Jesus de jeito nenhum. Outra dificuldade, as dificuldades idealistas, que tem a ver aí com pensamentos, com ideais. Por exemplo, o Evangelho prega que o ideal é a vida com Deus, depois as outras coisas. O materialismo, que é uma questão idealista, que tomou conta da humanidade como um todo, prega que a pessoa se der, ela tem que ter tempo para Deus, senão ela tem que cuidar da vida dela, ela tem que trabalhar, ela tem que conquistar, ela tem que avançar e etc. São desafios idealistas. As ideologias, hoje já tem Bíblias, já tem igrejas, cada uma para cada ideologia. Agora saiu uma Bíblia de estudo lá que tirou os versículos que falam contra a homossexualidade. Tirou os versículos e fazem comentários de uma teologia inclusiva. O Evangelho ele inclui, é verdade, mas ele chama ao arrependimento, a uma nova vida, para que essa vida seja incluída. Então nós temos que ter esses cuidados na hora de fazermos missões, porque esses desafios estão diante de nós. Depois a dificuldade religiosa, que envolve um pouco aqui da questão doutrinária e política também, que nós já comentamos. Evangelizar uma pessoa que não tem religião nenhuma é mais fácil, por mais que vai ser aí complicado a pessoa crer. Mas quando vamos evangelizar pessoas que já têm outras religiões, deve-se ter um cuidado. Mônica, eu estou evangelizando uma pessoa lá no serviço que é mormon. O camarada é mormon. A
acredita que Jesus teve relações com Maria. Espera aí, você estudou o que ele crê? Você foi dar uma pesquisada no que ele acredita? Porque senão é perigoso a gente passar vergonha. Tem crente que vai pregar para espírita, sai mais espírita do que crente. Ao invés de converter a pessoa, ele que desconverte de Jesus e vai seguir o kardecismo. Por quê, irmãos? Porque a maioria das religiões não é, não, eu acredito, pronto, acabou. A maioria das religiões, as pessoas aprendem o que elas creem. Por isso que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas toda religião fala que Deus é o Deus, eu sou soberano, tudo eles falam, tudo eles falam. Eles falam que tem abaixo de Deus tem quem serve. Sabe qual que é a maior tristeza? É um espírita falar, vai lá no dia do cidade, porque lá na tua igreja ele vai. Essa parte pega. O tio irmão falou assim para mim. Acho que a gente até comentou isso aqui no livro de religiões e heresias. Irmão, se me chamar para ir lá no centro de Macumba, eu faço uma visita na tua igreja, se você for lá. No mínimo perigoso. Irmãos, o que impedia os protestantes? Olha só, gente, isso aqui é sério. Esses pontos aqui impediram a igreja durante muitos anos de fazer missões. E essas coisas não podem nos impedir de fazer missões. Primeira coisa, a teologia dos reformadores. E a principal ponto da teologia deles que impedia eles de sair para pregar para as pessoas era a doutrina da predestinação. Sabe por quê? Se eu creio que quem é para ser salvo, Jesus vai trazer de um jeito ou de outro, para que eu vou pregar o evangelho lá fora? Percebe como é perigoso? Para que eu vou sair por aí falando de Jesus para as pessoas, se quem está salvo e pronto, se quem está predestinado e pronto, uma hora ou outra Jesus vai trazer? E com esta ideia, muitos reformadores e muitos na história da igreja deixaram de fazer missões, de pregar Jesus para as pessoas, de estabelecer igrejas, de avançar a obra missionária. Outro ponto, o apocalipticismo. O que é o apocalipticismo, gente? Jesus vai voltar em breve mesmo, então só vou me preparar e pronto. Eu estou salvo, eu aceitei Jesus, então os outros aí que se viram. Muitos crentes pensam assim. Outro ponto, a condição das igrejas. As igrejas não eram bem estabelecidas como são hoje. Então nesse ponto era perdoável. Muitas igrejas eram pequeninas, não tinha recursos para enviar missionários, para investir em missões. Outro ponto, a reforma protestante, que foi o grande movimento de Deus lá no século XVI, aconteceu no continente europeu. O continente europeu, irmãos, era um continente meio que isolado dos outros. Não tinha contato de pessoas da Europa com pessoas de outras nações. Então, isso dificultou a obra missionária no começo também. Outro ponto, falta de ordem religiosa. O que é isso? Falta de bases missionárias nas igrejas. Muitas vezes igrejas grandes, prósperas, bem estabelecidas, e quando falava o departamento aí que envia pessoas, que contribui, que ajuda, não tem, esse aí não tem não. Esse aí não tem não. Eu já contei aqui para vocês, na minha pequena experiência como dirigente de igreja, uma vez alguém disse assim, aqui nós não estamos trabalhando, recolhendo os recursos para missões, porque as questões financeiras são difíceis. Aí eu disse, tudo bem, entendo, respeito, compreendo, mas
agora nós vamos trabalhar arrecadando para missões, nem que for pouquinho, porque quando a gente fizer isso, Deus vai prosperar do outro lado. Por quê, irmãos? Porque nós vemos isso pela Bíblia, nós vemos isso nas Escrituras, porque o maior foco de Cristo é salvar pessoas, sim ou não? Então, quando nós alinhamos o foco da igreja com esse foco de Jesus, os outros lados Jesus abençoa, os outros lados Jesus supre. E como um fato aí verídico, realmente, graças a Deus e para a glória de Deus, aconteceu isso. Então, quando nós devemos alinhar os nossos propósitos com as questões missionárias, com aquilo que envolve salvação de almas. Ah, não, Micael, eu quero fazer uma contribuição, eu quero doar o meu tempo, eu quero participar de alguma coisa, eu quero me envolver mais em algo que vai alegrar o coração de Deus. Irmão, não tenha dúvida, missões, coisas que envolvem evangelização, alcance de pessoas, pode fazer, que depois você vem aqui na aula contar o testemunho. E por fim, as condições sociais do povo e daquele tempo, que eram condições sociais muito baixas, muito precárias. Gente, para nós terminarmos e irmos para casa, missões no século XX, queridos, o século XX, olha aqui, o século XX é o que compreende do ano 1901 ao ano 2000, amém? Nós estamos no século XXI, que vai de 2001 até 2100. O século XX foi um divisor de águas na história das missões mundiais. Por quê? No ano de 1914, ocorre a Primeira Guerra Mundial. E aí, irmãos, com o advento da Primeira Guerra Mundial, o mundo, de forma geral, começou a sofrer mudanças drásticas, mudanças absurdas. Já para o meio aí do milênio, ocorre a Segunda Guerra Mundial, e mais mudanças ainda começam a acontecer. O mundo de outrora não tinha avião, não tinha carro, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. O mundo de outrora não tinha como viabilizar facilmente a obra missionária. Para vocês terem uma ideia, a informação está aí no livro, vocês irão ler depois. John Wesley, que foi um grande avivalista, um grande homem usado por Deus aí do século XIX, 18, 19, ele andava milhares de quilômetros a cavalo, demorava dias para ir de uma cidade para outra pregar, porque não tinha os meios. E no século XX, Deus abençoou que começou a surgir as invenções, a aviação, o automobilismo, aí o desenvolvimento da mídia televisiva. Ah, não, Micael, mas hoje na televisão não tem bons pregadores, o povo só quer saber de vender material, vender as coisas e pedir oferta. Pode até não ter hoje bons pregadores na televisão, mas teve durante muitos anos, teve programas evangelísticos muito bons, 1 hora ali pregando o evangelho, orando pelas pessoas. Então, o desenvolvimento da mídia televisiva, o próprio cinema, irmãos, com filmes sobre Jesus. Por mais que esses filmes muitas vezes deixam de relatar algumas coisas, aumenta outras, mas isso desperta o interesse da pessoa ou das pessoas pelo evangelho, pela pessoa de Jesus. Depois, aí, as invenções, telefone, jornal, revistas, e por fim a chegada da internet. Todas essas invenções do século XX facilitaram muito a obra missionária. Hoje, irmãos, tudo isso aqui é usado para o mal, é usado para a guerra, é usado para a morte, é usado para o pecado. Mas nós, como igreja, podemos e devemos utilizar todos esses meios
para alcançar o maior número possível de vidas para o Senhor Jesus Cristo. Talvez você não vá lá naquele parente lá que mora do outro lado do Brasil pregar para ele, mas você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, você pode fazer uma ligação de vídeo, ou vou orar por você aí hoje do outro lado da linha, tal, vou falar de Jesus para você. Tudo isso facilitou para que nós alcancemos o maior número de pessoas para Cristo. Aí tem alguns principais fatores também que influenciaram a obra missionária no século XX. O pentecostalismo ganhou força, ganhou muita força o movimento pentecostal, principalmente aqui no Brasil, com a chegada do Luiz Franciscon, que é o fundador da Congregação Cristã no Brasil, ia chegar os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren em Belém do Pará. E esses missionários chegaram, os três, trazendo a pregação do movimento pentecostal. Também o surgimento do Conselho Mundial de Missões foi nesse período do século XX. As mulheres, irmãos, começaram a ganhar espaço para trabalhar um pouco mais para Jesus, seja no quesito da igreja local, como algumas denominações aceitam e outras não, mas também no quesito de obra social, de visita, de oração, de assistência. O público feminino ganhou muita força, e isso ajudou muito na obra missionária. Depois surgiu um movimento estudantil nos Estados Unidos, que começou a enviar jovens missionários para o mundo inteiro. Isso também foi um marco muito importante. A crença da virada do milênio, irmãos, que era uma verdadeira bobagem, né? 1000 passará, 2000 chegará, mas não passará. Nostradamus. Isso, Nostradamus, aí as profecias lá dos Incas, né? Isso aí, irmãos, cooperou muito para que as igrejas pregassem o Evangelho para as pessoas. Isso cooperou também para a pregação do Evangelho. Por fim, surgimento de denominações e igrejas. E aqui cabe um detalhe, irmãos. Muito se fala, muito se prega, muito se bate, muito se condena nessa questão de surgimento de denominações, de igrejas, de placas. O que nós precisamos ter em mente? Deus é o Deus que sonda a motivação. Quando a motivação do fundador de um novo trabalho é pura, quando a motivação é pura, Deus vai abençoar e o reino vai avançar. Quando a motivação é impura, é Deus que sabe, é Deus que sonda e é Deus que vai tratar. Agora, que esse surgimento de denominações e igrejas cooperou para que o Evangelho fosse mais espalhado no Brasil e no mundo, isso sem dúvidas é um fato que não podemos aí negar. Depois a força missionária americana, que é o que, irmãos? Todo o continente americano como geral começou a ganhar força com o Evangelho. As Assembleias de Deus, por exemplo, lançaram um trabalho nesse período chamado Década da Colheita, que tinha esse intuito para que os irmãos evangelizassem mais, convidassem mais pessoas, falassem de Jesus para as pessoas. As próprias igrejas que já existiam começaram a implantar mais igrejas. É por isso que o pessoal zoa, o pessoal brinca, mas pode ver, meu irmão, qualquer vilinha que você vai, tem uma congregação cristã, uma Assembleia de Deus e uma Deus em Amor. Pode ir, irmão, pode ir. Você vai lá no fim do mundo, lá tem. Essas três costuma ter. Nem que fosse uma portinha com 5 cadeiras e um púlpitozinho lá para o camarada falar de Jesus, mas tem. Por quê? Por conta dessa visão de implantar mais igrejas em bairros, em lugares afastados e alcançar mais pessoas. E por fim, irmãos,
o foco na janela 10x40, que a gente vai aprofundar em uma das aulas aqui. A janela 10x40, essa expressão 10x40, fala de altitude e longitude. É um pedaço, é um bloco do globo terrestre, um pouco acima da linha do Equador. Quem viu a imagem lá no grupo? Quem viu a imagem hoje? É um pedaço do mapa mundi em que estão os países de maior perseguição contra o Evangelho. É nesse bloco do mundo que estão os nossos irmãos que mais sofrem por conta do nome de Jesus. Em muitos países, só deles falarem que são cristãos, não é que é proibido ganhar outros. Não, em muitos países, só de dizer que eu sou de Jesus, já morre. A pessoa é morta. Então, o foco de evangelização nesses lugares também ficou muito famoso. Eu quero deixar uma tarefinha para vocês fazerem em casa. Não vai precisar trazer nada, pode ficar em paz. Não vai precisar anotar nada. É só a título de aprendizagem, conhecimento e aprofundamento. Pesquise sobre o trabalho da Missões Portas Abertas. Quem aqui já ouviu falar? Pesquise sobre as Portas Abertas, o trabalho deles na janela 10x40. Vocês vão ficar apaixonados. O fundador lá, que foi o irmão André, faleceu faz pouco tempo, ele ficou conhecido na história das missões como o contrabandista de Deus. Por quê? O que ele fazia? Ele pagava aviões para soltar Bíblias em cima dos países que era proibido pregar o Evangelho. Pagava os aviões para jogar Bíblias nos países e as pessoas lerem a Bíblia. E aí, como não sabia quem mandou, quem foi que enviou as Bíblias, não tinha quem eles mataram. Então, um trabalho extraordinário que vale a pena pesquisar. E por fim, eu vos deixo essa frase aqui do movimento. Eu acho, viu, não entendo aí do inglês, mas eu acho que é Louisiana que pronuncia. É um movimento americano de missões que foi pregar o famoso Evangelho Integral. E o que é o Evangelho Integral? É toda a igreja levando todo o Evangelho a todo homem em todo o mundo. Então, este é o Evangelho Integral. Essa é a nossa missão. É a igreja toda, a igreja inteira, levando o Evangelho inteiro. Não é levando só um pedaço, é levando o Evangelho inteiro para todos os homens e em todos os lugares do mundo. Amém? Que Deus nos ajude a cumprir essa missão e que esse estudo, que esse livro de missiologia, no decorrer desse mês, desperte o meu e o seu coração para fazermos mais para o nosso Salvador. Amém? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar?